Senhoras e senhores, boa tarde. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso auditório do Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro, ao Fórum das Cadeias Produtivas. Um evento este que compõe a 56ª Expo Agro de Cuiabá. Neste segundo momento, momento vespertino, daremos início com o nosso painel Desafios e Oportunidades nas Empresas Agro de Mato Grosso. O painelista, Dr. Marcelo Ribeiro Nelton, do escritório Nelson Williams Advogados, Dr. Anderson Rodrigues, do escritório Advogados em Prado, e com o moderador, o Dr. Marcelo Prado. Senhoras e senhores, vamos receber o Dr. Marcelo Dalton, advogado, sócio e diretor responsável por projetos estratégicos e pela gestão da Unidade Mato Grosso, do Nelson Williams Advogados, diretor das Unidades Mato Grosso, do Nelson Williams Group, diretor institucional da Câmara do Comércio Brasil-Peru, sênior da Câmara do Comércio Índia-Brasil e vice-presidente da Comissão de Infraestrutura da OAB Mato Grosso. Vamos receber o Dr. Anderson Rodrigues, conselheiro de administração, CCA IBGC, consultor sênior em governança corporativa e MI, a diversos dos últimos anos, se dedica a pesquisar e divulgar as melhores práticas de governança corporativa e apoiar processos de fusão e aquisição. Conselheiro também independente na board de importantes empresas do setor agroindustrial. Vamos receber o mediador, o Dr. Marcelo Prado. Em 1999, fundou a M Prado Consultoria Empresarial, que já participou da profissionalização da gestão em mais de 700 empresas em 26 estados do Brasil, em trabalhos de gestão corporativa na Argentina, Uruguai, Paraguai, Portugal e Inglaterra. Senhoras e senhores, por gentileza, os nossos aplausos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, gente. Para nós é uma honra, um privilégio estar aqui hoje com vocês. Nós somos grandes admiradores do desenvolvimento, da pujança e da competência do agro do Mato Grosso. E o nosso painel, como desafio do setor agro aqui em Mato Grosso, nós vamos concentrar as nossas conversas e os nossos debates na questão da governança corporativa dentro das empresas do agronegócio. E por que nós vamos focar nesse assunto? Porque o agro vive um momento desafiador e eu vou procurar na minha introdução aqui mostrar para vocês que quando começou a pandemia e depois com a guerra no leste europeu, nós tivemos uma supervalorização das commodities. E isso provocou preços muito altos, isso permitiu para todo mundo da cadeia agro altos índices de rentabilidade. Agora, à medida que as coisas foram se acalmando, a pandemia foi passando, os preços, pouco a pouco, foram voltando para níveis históricos, e, consequentemente, as margens de lucro se achataram e hoje nós temos margens normais. E aí vem a grande pergunta: poxa, será que o negócio agro não é mais atraente, não é mais interessante? Muito pelo contrário, ele nunca esteve tão interessante e atraente. Porque quando a gente faz uma análise futura, até 2050, quando o mundo vai ter 9,3 bilhões de habitantes, só o Brasil terá que entregar 41% da expansão da produção mundial de alimentos, que terá que ser ao redor de 60% em relação do que a gente produz hoje. Então, as oportunidades em termos de longo prazo, são muito grandes e muito intensas. Agora, como o negócio terá margens normais, ele vai exigir de nós competência, excelência em gestão e em governança. E por que isso?
Porque quando você tem uma situação de abundância, você pode se dar o luxo de ser mais ou menos, ser ruim, ser até péssimo, que o vento te empurra e você vai. Agora, num cenário normal, sem vento, para você ir para frente, você precisa ser excelente em gestão e governança. E é sobre esse tema que nós vamos debater aqui agora. Aí alguém pode dizer, o que é governança corporativa? Pessoal, tentando falar de uma forma muito simples, governança corporativa são práticas que são implementadas no nosso negócio para que ele seja duradouro, para que ele possa existir por muitos e muitos anos. Porque o programa de governança, ele evita uma série de problemas que, se não forem organizados e estruturados, podem inviabilizar o negócio. E a partir disso eu faço a minha primeira pergunta para o Marcel Daltro, que é um advogado extremamente experiente nisso. Marcel, na sua visão, como que as questões societárias são tão importantes para a perpetuidade da empresa? Primeiro, obrigado, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Grande prazer de estar aqui com duas referências, não só sobre o ponto de vista organizacional, mas também muito especializados no agronegócio. Não é à toa que a gente acabou tendo essa oportunidade, e aproveito para poder agradecer ao Sindicato Rural aqui de Cuiabá pela oportunidade, pelo convite, né, e muito a vinda de vocês, de Uberlândia, para cá, passar um pouquinho de calor com a gente, mas que também está fazendo que nesses dias que a gente está junto aqui, que já estamos no terceiro dia da vinda deles aqui, a gente aprenda muito aí com as rodadas de bate-papo que a gente está fazendo, e a ideia é compartilhar isso aqui um pouquinho com vocês, né? E eu acho que mais pertinente impossível, né, Marcelo, a gente falar de governança. Eu vou puxar um pouquinho aqui para a leitura jurídica, principalmente no setor que ganhou um holofote nos últimos anos muito grande, muito forte, né? O agro, números falam, né? E quando você olha o que o agro representa para o Brasil e para o mundo, faz com que naturalmente haja uma exposição muito grande do setor. Quando o número fala, quando valores acabam sendo atraídos, o mercado se organiza para poder dançar essa música. A gente sabe que até pouquíssimo tempo atrás o agronegócio não era tão formalizado, inclusive aqui em Mato Grosso. São cidades novas que foram literalmente criadas aí nas últimas 3, 4 décadas, e que quem conhece sabe que a gente está falando de um nível de riqueza muito grande, né? Que o dinheiro, literalmente, a pujança, a liquidez, né? Os resultados do agro propiciaram que esse crescimento ele fosse muito grande. E, obviamente, que a partir do momento que o mundo começa a olhar esse tanto de coisa acontecendo, quer participar. O rio corre para o mar. Se ali está dando dinheiro, é para lá que a gente quer ir. E como isso começou a se intensificar muito, essa turma que está chegando agora precisa ler esses números de uma forma mais organizada, padronizada, como todos os outros setores da economia se apresentam. E aí que entra a tal da governança, né? Aí que entra a tal da organização. Aqui no nosso mundo jurídico a gente fala muito do societário. Em outras palavras, como o Marcelo disse, é transformar o CPF no CNPJ. Para que aquela operação que até então era normal de se fazer na pessoa física, mas é uma pessoa física que aqui em Mato Grosso é um produtor rural que tem 3.000 funcionários, que fatura bilhão, numa informalidade, passa a fazer com que o mercado se organize e para o mercado oferecer o que ele tem de bom. O que é mercado, Marcelo? Novos países, estruturas financeiras mais estruturadas que possam possibilitar ganhos maiores. Essa turma ele precisa ler, né? Precisa entender o que está acontecendo ali para saber se vai poder pôr dinheiro, se vai ser um novo parceiro, se de repente ganha um sócio. Então, quando a gente fala da estruturação societária, sob ponto de vista jurídico, é deixar aquele talvez CPF ou aquele CNPJ que estava um pouquinho mais simples, pronto para o mercado ler. Seja ele sob o ponto de vista tributário, sob o ponto de vista societário mesmo, mas o que a gente fala, Marcelo, de uma forma mais objetiva é isso, né? Deixar a estrutura daquele negócio, seja um pecuarista, seja um produtor de soja, de milho, de algodão, qualquer outra coisa, no que o mercado mundial está acostumado a ler e fazer,
para que ali possa ser feito negócios de todos os tipos possíveis. Legal. Agora eu quero saber do Anderson o seguinte: a gente sabe que internacionalmente, o Anderson, taxas de juros para quem tem bons níveis de governança são menores, porque esses empresários oferecem riscos menores para os bancos, para os fornecedores, e essas taxas giram entre 0,5% e 2% menores do que os empresários que não têm governança recebem de financiamento. Na sua visão, quais são os grandes benefícios da governança, além de possibilitar no futuro uma taxa de juro menor, além de possibilitar uma rentabilidade maior? Quais são os grandes benefícios que a governança traz para um empresário rural que adota a governança como uma prática legítima dentro do seu negócio? Obrigado pela pergunta, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí ao Sindicato Rural. Eu queria dar só um passinho atrás, antes de responder a sua pergunta, companheiro, falar um pouquinho sobre uma estatística muito ruim que a gente tem com relação às nossas empresas familiares, né? A gente tem uma estatística de que as empresas de pai para filho, normalmente, só apenas 18% das famílias empresárias conseguem passar as empresas de pai para filho, e de filho para neto, daquelas empresas que conseguiram chegar nos filhos, 8%. Então, isso aqui nós estamos num momento onde a gente tem uma grande geração de valor, né? Nós tivemos aí toda essa onda de migração desse povo empreendedor que veio para o Mato Grosso para produzir. Boa parte dessas famílias estão aqui há 20, 30 anos, construindo riqueza, construindo esse bem-estar e correndo o risco, né, esse risco aí estatístico que eu estou falando para vocês, de essas riquezas serem esfaceladas em função de diversos fatores, né? Então, os grandes desafios, né? Desajustes ideológicos dentro das famílias, falta dessa organização societária que o Marcel muito bem falou aí, né? Falta da preocupação com essa organização jurídico-patrimonial, societária, e a preparação das pessoas dentro das famílias. O grande desafio, né, é ter pessoas boas que vão conseguir pegar esses negócios que foram construídos com muito suor, com muita dedicação, pessoas às vezes que vieram para cá, que tinha uma caminhonete velha, vieram para cá com os filhos na boleia da caminhonete e construíram um império. E aí, em função de questões de falta de organização, falta da preocupação com esse futuro, colocam esse patrimônio aí, às vezes, a perder. Então, assim, esse eu diria que é o maior desafio, manter essa harmonia nesse ambiente familiar, societário e de negócios. Outro grande desafio é administrar a gestão de riscos. O nosso negócio do agro, o Marcelo falou aqui da pandemia, que foi um momento que nós tivemos questões de risco, mas a governança vem também para moderar esses riscos que esses negócios têm e permitir criar formas da gente trabalhar isso transversalmente nos negócios. Então, assim, resumindo essa questão dos desafios, o grande desafio aqui está em criar harmonia e condições desses negócios serem sustentáveis, né? E quando se fala em sustentabilidade, nós estamos falando aí também de aspectos de ESG, que é uma das coisas que nós, Mato Grosso, aqui somos extremamente cobrados pelo mundo, de sermos ambientalmente e socialmente responsáveis. Não sei se eu consegui, esse tema ele é bem completo, eu vou devolver para o Marcelo aqui, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso aí na sequência. Eu acredito, Anderson, seguindo essa linha que você colocou, por exemplo, quando a gente é sedentário ou está sedentário, um dos grandes desafios que a gente tem é a gente entender que ser sedentário não é bom para a nossa saúde, né?
Só que é cômodo ser sedentário. Agora, acordar cedo, fazer exercício, fazer uma corrida, dá trabalho? É cansativo? É. Mas se você se conscientiza que aquilo é bom para a sua saúde, para o seu futuro e para a sua plenitude, você começa a praticar isso e, de repente, isso vira um prazer. Então, eu acho que a governança, seguindo essa linha que você colocou, é da mesma forma. O mais difícil é o empresário enxergar, entender que ele precisa começar a praticar e fazer governança. E depois que ele pega gosto, aí vai embora, aí não tem fim. Ô Marcel, eu queria saber de você, como que as holdings familiares, elas se tornaram pilares importantes de um programa de governança e de garantia do patrimônio da família e de ajudar a harmonia também na relação entre familiares. Marcelo, até seguindo a analogia que você fez aí com o sedentarismo, eu falo que praticar a governança e olhando esse ponto de vista tem dois olhares. E vou fazer uma outra analogia, da porteira para dentro e da porteira para fora. Né? E a partir do momento que você começa a fazer, realmente os ganhos são tão grandes que fica prazeroso. Né? E isso acaba que até culturalmente a gente aqui, do agro, vamos assim dizer, a gente acaba sendo reticente um pouco a essas mudanças. Né? E quando a grama do vizinho começa a ficar mais verde, ou seja, se o seu vizinho ele acabou praticando algo que o beneficiou ou que o protegeu, isso naturalmente vai sendo alvo de contaminação na região e muitas outras pessoas acabam fazendo. Por que eu tenho esse vizinho aqui com acesso a crédito melhor do que o meu? Ou por que nessa onda aqui de baixa ele foi menos impactado? Ou por que na passagem do bastão aí de sucessão ele não teve os desgostos no almoço de domingo que eu tive? Então, olhando para o dia a dia realmente da operação, né, ali que você vai acabar identificando esses benefícios e vai acabar investindo realmente em fazer esse dever de casa. Quando eu falo da porteira para dentro, é literalmente você evitar problema no almoço de domingo. É você criar uma regra, né, para dentro da operação, não só tem um benefício óbvio que é o do dia a dia operacional, mas quando a gente fala da questão de sucessão especificamente, você muito provavelmente em vida, né, sentado na cadeira ali como um patriarca da família, consegue colocar regras para que seus filhos, seus netos, eles possam seguir com o negócio, ganhar perenidade, como o Marcelo disse. Esse é um dos aspectos, né, que é muito positivo. E que aqui em Mato Grosso a gente está passando por um momento de grande intensidade desse cenário, porque aqui a gente teve, há 30, 40, 50 anos atrás, muitos produtores advindos do sul do Brasil que vieram jovens para cá. Né? E como você disse, né, alguns deles conseguiram, né, Wanderson, construir impérios. Essa turma está chegando nos 70, 80 anos. Né? Os filhos já estão começando a vir para a operação, e é uma formação totalmente diferente, porque a turma veio na boleia de caminhão e o filho já está voltando de Harvard, já está voltando da USP, já está voltando da FGV, com uma outra mentalidade, com um nível de liquidez muito grande. E como é que vai pôr ordem nisso aí? E o filho que já casou, talvez com uma pessoa de outro estado, com uma outra cultura, dentro de uma operação que é muito grande, como é que bota ordem nisso? Então, a governança corporativa da porteira para dentro traz esse benefício como um pilar, né? Você evitar que o irmão deixe de falar com o irmão, que o neto brigue com o sobrinho e daí vai. Então, é até um momento de paz para aquele cara que, 50 anos atrás, subiu na boleia do caminhão com uma mão na frente e outra atrás, e hoje ele construiu um império. E aquele que é pequeno, aquele que é médio, da mesma forma, cada um na sua proporção. Mas realmente você consegue fazer com que haja aí uma regra para que essa organização seja feita de uma forma mais sadia. Né? E da porta para fora é a brincadeira da grama mais verde, né? Que é realmente você, como eu falei na outra pergunta, estar pronto para essa nova... essa rede de contatos que o agronegócio está fazendo com o mundo. E como o mundo vai ler a sua empresa, ou seja, se ela está auditada, se ela tem números,
se ela tem balanço, se ela tem governança corporativa, jurídica, financeira, contábil, enfim. Se ela pode ser enxergada, e a partir do momento que ela está sendo enxergada como todos os outros segmentos econômicos, pode ser que você receba uma proposta de compra, pode ser que você receba um novo sócio, pode ser que você tenha acesso a novos mercados. Ah, por que novos mercados? Porque se, sei lá, na China, na Índia ou na Albânia tiver uma regra de importação de determinada commodity, e se você está cumprindo com aquilo ali, você vai ter aí um novo mercado para você vender seu produto. Né? Você vai seguir as exigências de um mercado. Ou se, de repente, vem um fundo de investimento que está cheio de dinheiro para poder fornecer e o dinheiro dele é mais barato para aquele que tiver auditado. Então, da porta para fora, são só benefícios. Sem falar no arroxo que está acontecendo, né? Quando a gente fala principalmente de as 3 famosas siglas da moda aí, ESG, quando a gente fala de sustentabilidade, regras são trazidas, exigências são trazidas. Então, aquele camarada que estava acostumado a vender a sua produção para determinado comprador europeu, do Oriente Médio, da Ásia, esse camarada está começando a exigir uns negócios que antes não era exigido. E daqui a pouco aquele cara que comprava vai deixar de comprar. Pior, até o cara que... O agricultor, ele compra, ou seja, vou comprar um insumo, um fertilizante, está exigindo do produtor uma série de novas regras que antes não eram necessárias. E daqui a pouco ele está perdendo até o seu fornecedor. Enfim, então da porteira para fora, né, muito nesse sentido, Marcelo, que também faz com que você, para poder continuar dançando a música, ou de vez em quando aparecer uns ritmos novos, você não fica de fora da festa. Legal, bacana. O Anderson, um projeto de governança, normalmente, claro que vai variar de caso para caso, mas custa o preço de uma caminhonete boa. Vamos tangibilizar para o público aqui entender quanto custa um projeto de governança bom. Custa uma caminhonete bacana. Não é aquelas caminhonete fraquinha, não. É uma caminhonete boa. Agora, por que um empresário que tem um patrimônio de 200 milhões, de 500 milhões, de 1 bilhão, prefere não organizar a governança do seu negócio, porque não quer investir uma caminhonete nesse projeto e fica exposto a conflitos familiares, a não transparência dos seus demonstrativos, que pode levá-lo a tomar decisões erradas, pode ter problemas societários. Na sua visão, onde que está o ponto de resistência para não se fazer um bom programa de governança? Bom, companheiro, assim, eu diria que o principal ponto eu diria que é a formação. Nós temos aqui pessoas extremamente trabalhadoras, empreendedoras no limite, assim, pessoas que nunca tiveram preguiça de acordar cedo e trabalhar até a hora que fosse necessário, mas falta um pouco do conhecimento exatamente dos benefícios, porque esses benefícios se transformam em sossego, né? Se transformam em paz e tranquilidade dentro do negócio. Eu gosto de citar alguns casos, né? Tem um caso que aconteceu aqui no Mato Grosso recente, né? Nós fomos procurados para resolver, e eu acho que quando a gente conta um caso, a gente materializa, né? Um senhor, né, desses pioneiros aí que vieram para o Mato Grosso, sofreu um acidente vascular cerebral e faleceu, e o seu filho e a sua nora, mais velhos, assumiram o negócio para tocar. Sobrou ali uma viúva e uma outra filha, e esse filho pegou esse negócio para tocar, e por mais de 10 anos, por 12 anos ele tocou esse negócio sem regra, sem se preocupar com governança nenhuma. Ele só se preocupou em trabalhar. Só se preocupou em trabalhar. E trabalhou. Ele pegou esse patrimônio que o pai tinha deixado e multiplicou por 3. 12 anos depois, ele acordou e falou: peraí, eu estou trabalhando para minha mãe, para minha irmã, e eu não tenho garantia nenhuma que o meu trabalho vai ser recompensado.
eu não tenho regra nenhuma aqui, eu não tenho, quer dizer, obviamente nós passamos para dentro para ajudá-los a ter um regramento, colocar essas coisas, harmonizar essas situações, mas vocês vejam que mesmo quando as coisas são feitas bem intencionadas, a falta de governança pode trazer dissabores. Nesse caso, né, o filho bem intencionado, mas pela falta de regras, pela falta de organização, pela falta de investimento nesses processos, nessa organização, depois tem conflito na família, fica brigado com a mãe, fica brigado com a irmã, porque não se preocupou em organizar. Então, assim, se você conseguir, né, enxergar o desgaste emocional, o desgaste até socioeconômico, porque nesse caso lá, a mãe deixou de assinar os contratos que ele precisava para tocar o negócio. Então, teve desgaste emocional, teve desgaste nos negócios, até que essas coisas foram equacionadas. Então, assim, através de um exemplo simples igual esse, vocês conseguem entender que, às vezes, a questão mais é entender o papel que organizar isso pode ter dentro desses negócios, dessas famílias empresárias. Ô Marcel, vamos falar um pouquinho das questões de sucessão. Vamos pegar um pouco desse gancho do Anderson aí. Uma ocasião nós fizemos uma pesquisa lá na nossa empresa, a M Prado, e entrevistamos 100 agricultores e perguntamos para eles: quando você pretende se aposentar? 20% disseram aos 70 anos, 10% aos 80 anos. E 70% se sentem imortais, não vão se aposentar nunca. Só que muita gente pensa assim: poxa, quando eu morrer, eu não vou estar aqui mesmo. Meus filhos, minha mulher, o meu marido, que eles que resolvam essa questão, eu não vou estar aqui e tal. O que você poderia dizer para o nosso público aqui? Qual a importância do planejamento sucessório dentro de uma organização e como que isso protege a perenidade da organização? Esse ponto, Marcelo, a gente costuma aqui, sob o ponto de vista jurídico, falar muito com os nossos clientes, né? Eu já citei a questão do almoço de domingo. Então, é até emocional o apelo que você vai ter ali para poder demonstrar a importância, virar para o teu cliente nessa faixa etária, dos seus 80 anos, e falar: olha, só você sabe o que você sofreu durante os últimos 50, 60 anos para poder trabalhar a sol e chuva e construir o que você construiu, né? E dar uma situação financeira para a tua família talvez bacana. Você vai colocar tudo isso a perder? Você vai deixar com que literalmente o almoço de domingo vire uma guerra? Ou até antes de você morrer, metade dos seus filhos não está sentado aqui, seu neto brigando com o outro, e briga judicial, vai ter mais advogado sentado do que gente da família, né? Então, enquanto você estiver ainda com a caneta na mão, você consegue fazer de uma forma muito simples, pouco custosa, a regra, para que isso seja seguido daqui para frente. Ou outra coisa, você vai deixar uma ponta desamarrada a ponto de você virar sócio do governo e você levar uma mordida tributária gigantesca, sendo que você pode estruturar de uma forma correta agora e ser muito mais ameno os impactos tributários de sucessão, ou seja, passar o seu patrimônio para o nome do seu filho, para o seu neto, em vida, vai doer muito menos. Ou seja, daí eu falo para ele: então vamos lá, você tem a chance aí de repente pagar tributo de 30% do seu patrimônio. Você trabalhou 50 anos, você está falando que 15 anos você trabalhou para o governo, é isso que você quer? Você vai morrer em paz? Porque você tem que ter uma conversa mais dura com ele, né? Porque isso é normal, eles que se resolvam. Mas quando você começa a mostrar, na prática, no centavo, o nível do impacto que uma desorganização pode ter, ele não vai ficar em paz nem com as perguntas. Muito provavelmente ele vai mandar o advogado passear um pouquinho, mas depois ele chama de volta, falando que tem razão. Porque é a prática, né? Então você fala: você veio para cá em 70, né? Até 85, companheiro, você trabalhou para o governo, não foi para você, não. Tudo aqueles negócios que você fez, sol e chuva e dor de cabeça, saiba que não ficou no seu bolso. Vai vir uma guia aqui de boleto para quem assumir aí os seus negócios.
que muito provavelmente não dure tanto tempo, porque vai estar desorganizado. Ou seja, talvez seu bisneto ou seu neto não curta o que seu filho curtiu. Ou seja, vai voltar para o ponto de onde você saiu há 50 anos atrás. Então, você tem que dar um banho de realidade de vez em quando, e até por questões culturais e níveis de conhecimento mesmo, a pessoa não tem a noção. Então, você tem que ser um pouquinho mais objetivo em dar exatamente o que pode acontecer com ele de forma efetiva, porque muito provavelmente ele vai repensar e aí vai querer tomar ainda em vida, né, todos essas providências de nível sucessório aí para evitar com que o patrimônio seja dilapidado ou evitar também que haja um impacto muito negativo na família. Legal, Marcel. Agora, Anderson, vamos imaginar aqui que um agricultor ou um empresário rural, um pecuarista, um grande empresário da área alimentícia, não importa o segmento, ele tinha resistência de acreditar na governança, de repente ele se convenceu e ele vai começar o trabalho. Conta para nós um pouquinho como que é a implementação de um projeto de governança e quais são as fases e como que isso é feito, como que é isso implantado. Ok, o cliente assinou um contrato com a sua empresa hoje. Então vai começar amanhã o programa de governança. Como que funciona? Programa de governança, né, a gente tem uma metodologia onde a gente trata a governança de A a Z, né, essa parte jurídica, obviamente, né, a Nelson Williams é a nossa parceira, né, para resolver essas questões, mas o primeiro passo de tudo é a gente fazer um diagnóstico, uma anamnese dessa família, dessa sociedade, dessa empresa, para entender em que pé que está, como que estão esses negócios, que modelo de negócio que tem por trás disso. A gente faz entrevistas individuais com sócios, com familiares, com os principais executivos. É comum que esses negócios familiares tenham mais de uma vertical. A gente vai entender quais verticais de negócio existem, que tipo de ferramentas de gestão precisam para que esses negócios sejam bem administrados. A gente passa para dentro da empresa para entender como é que está o processo de governança dentro da empresa, se existem boas informações gerenciais, se existe um ERP, um sistema de gestão que forneça informações transparentes. Esse é cabe abrir um parêntese aqui sobre informações transparentes, que a gente já acompanhou sociedades sendo desfeitas em função não de falta de caráter, mas em função de falta de transparência. Então, a questão da transparência nas informações seguras, fidedignas, sobre o andamento dos negócios, é um fator crítico de sucesso para a continuação das sociedades. Então, a gente vai analisar a qualidade dessas informações, criar um bom modelo de gestão, discutir regras para um acordo societário junto com o jurídico, para que se tenha regras de comportamento, por exemplo. Vou citar exemplos de regras aqui que são comuns em acordos societários, mas pode avalizar como é que vai ser, se alguém quiser sair, como é que sai, se alguém quiser entrar, se for ficar sócio de alguém, como é que vai ser esse processo de entrada, o que os filhos podem entrar, não pode entrar, a nora pode entrar no negócio, não pode. Então, são discutir regras para que se crie harmonia na relação das pessoas, né, ou do CPF, com o CNPJ. Uma vez que essas regras estão criadas, a gente vai estabelecer as instâncias para que essas regras aconteçam e sejam administradas, criar um conselho de administração, criar um comitê de gestão, criar uma estrutura que seja suficiente para se tocar aquele negócio. Uma das coisas que nós já acompanhamos, empresários que são infelizes com seus negócios. Você fala assim, um empresário infeliz com o negócio dele? Às vezes, em algum momento do negócio, ele se sente atolado. O negócio dele não cresce, ele não consegue prosperar em função de falta de estrutura. Quem é que vai remodelar e criar criar essa estrutura e fazer com que esse empresário não fique ali atolado? É a governança. Vamos entender qual que é o modelo de gestão que vai fazer esse business, né, esse negócio prosperar. Então isso,
né? São todas ferramentas, obviamente, que cada família, cada sociedade, cada empresa é um ecossistema individual e diferente, mas a gente, através desse diagnóstico, a gente vai entender todo esse macrosistema e a gente vai trazer, né, as ferramentas necessárias para fazer harmonia nesse ambiente. E, obviamente, né, assim, sempre esses processos de governança acabam culminando com algumas instâncias de compartilhamento de decisão. Eu sempre falo assim, que um conselho de administração, ou órgão, ou conselho de família, ou conselho consultivo, sempre vai ser uma ferramenta final no processo de governança, que é onde as decisões serão compartilhadas. E decisões compartilhadas que vão ser tomadas em função de uma estrutura eficiente de governança, tanto de informação, quanto de regras, quanto de riscos, e por aí vai. Legal, Anderson. Eu gosto sempre de compartilhar uma história que eu vivenciei. Uma ocasião nós estávamos no Paraná, numa reunião com cerca de 100 empresários, e houve uma palestra de um presidente de um grande fundo de investimentos, e num dado momento o empresário fez a seguinte pergunta para o presidente do fundo. Eu tenho uma empresa que fatura 100 milhões e tem um EBITDA, ou uma geração de caixa de 10 milhões, de 10%. E do outro lado da rua eu tenho um concorrente que tem mais ou menos o mesmo faturamento e mais ou menos o mesmo nível de EBITDA do que eu. Se eu fosse vender a minha empresa e se o meu concorrente fosse vender a empresa para você, quanto você pagaria na minha empresa que não tem governança e quanto você pagaria na do meu concorrente que tem? Aí o presidente do fundo disse o seguinte: a do seu concorrente que tem governança, eu pagaria 30% mais do que na sua. Agora, a dele eu compro, a sua eu não compro. Então, governança não é só harmonia e felicidade. Governança também é ganho de dinheiro, é geração de riqueza. Porque se um dia você que está nos ouvindo aqui quiser vender o seu negócio, a sua empresa, e se ele tiver uma organização de governança sólido, ele vai valer 30% mais. Então isso é um ponto de reflexão muito importante que cada empresário precisa fazer. Ô Marcel, nós temos tempo aqui para mais uma última pergunta, e depois nós vamos abrir para o público fazer as perguntas que quiserem. Eu queria saber de você o seguinte: a formalização, nós no agro, nós temos o hábito de ser muito informais, assim, a palavra, o acordo no fio do bigode e etc, etc. Por que na sua visão é tão importante que a gente aprenda a formalizar e ter contratos que estabeleçam as regras do jogo e assim por diante? Por exemplo, muitas vezes, se faz uma venda futura e fica só na troca de um WhatsApp, ou troca de um fax, de um e-mail, alguma coisa assim, e às vezes não é feito nenhum contrato. Por que na sua visão a formalização ajuda as pessoas a serem mais bem-sucedidas? Bom, perguntar de formalização para advogado é meio que básico, né? Para a gente é literalmente o começo de tudo. Mas, olhando para o mundo que a gente está, a resposta é que o mundo mudou, né? O agro que era feito há 50 anos atrás, hoje é feito num mundo totalmente diferente, né? Há 50 anos atrás, nem internet existia, nem computador existia, né? As distâncias eram muito maiores, as conexões eram muito menores, né? Com quem você fazia negócio era normalmente com quem você fazia negócio sempre, todas as safras, né? Muito provavelmente a tradição era passada de pai para filho, pela porteira, as referências valiam mais do que papel, né? Porque era fácil de você achar, e se chegava um camarada novo, ele passava pelo crivo, não era só seu, era da comunidade local. Então, e se também bobeasse, a turma corria atrás dele de outras formas. Hoje, a globalização e as conectividades, né, deixam essas fronteiras
além do horizonte, né? As pessoas com as quais vocês fazem negócio, normalmente você nem conhece. Então, ali, para que exista um mínimo de segurança, né, óbvio que você tem que colocar no papel, para justamente fazer com que as limitações de mercado deixem de ocorrer. Ou seja, você vai fazer negócio e dinheiro com quem você achar, com quem te achar na internet, enfim, com países novos, enfim, tem uma infinidade, literalmente, de possibilidades que realmente fazem com que a formalização hoje seja uma realidade, uma necessidade para evitar, né, que hoje você caia em um golpe, que você forneça e não receba, que você eventualmente seja prejudicado em função de não ter ali tomado os cuidados mínimos, né, de formalização, até para saber com quem que aquele negócio estava sendo feito. Então, a gente fala que para que o mundo hoje, né, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, resgatando um pouquinho daquela primeira pergunta que eu falei, de novos mercados, né, do agro brasileiro, no centro da palavra da moda, junto com o ESG, agora é segurança alimentar, né, fazer com que a gente continue sendo referência, né. A gente está aqui, vou até te trazer um exemplo. A gente vem trabalhando, inclusive estava aqui nesse mesmo palco na sexta-feira, a gente estava trabalhando muito na relação do Brasil / Mato Grosso com a Índia, né, e esteve aqui na sexta-feira o presidente da Câmara de Comércio Índia-Brasil, que estava falando um pouquinho dessa relação que vai nascer, que vai ser uma realidade muito dentro em breve. Por quê? Se a gente hoje, dentro do Brasil, que é o principal produtor agrícola do mundo, e Mato Grosso está no pódio, né, de algumas das culturas como o primeiro produtor, a gente é referência e a Índia é a maior população do mundo, e existe uma desconexão entre esses dois locais, ou seja, quem precisa comer e quem produz alimento, isso vai acontecer dentro em breve, né? E para que isso possa acontecer, ou seja, por que o produtor que está lá na região do Sorriso vai deixar de plantar seu milho e vender para aquele camarada que ele já vende há bastante tempo, vai começar a produzir pulse, feijão, grão de milho, gergelim, lentilha, para vender na Indiana? A gente tem que usar segurança jurídica, ou seja, papel, formalização, para que aquilo possa acontecer. Então, é isso que, inclusive, pode propiciar que haja um novo nível de conexão entre o Estado, os produtores e o novo país. Legal, obrigado Marcel, obrigado Anderson por enquanto. E agora, amigos do público, nós iremos abrir para vocês as perguntas. Vocês, por gentileza, nos ajudem a construir um debate aqui bacana. Nós queríamos que vocês fizessem perguntas para nós. Quem quiser fazer pergunta, por favor, peça o microfone, fale o nome e o município. Boa tarde, Washington aqui de Cuiabá. Primeiramente, obrigado aí pelo debate, foi bastante, eu acho que enriquecedor para nós. E quando a gente fala de societário, holding, a gente ouve muito falar em blindar patrimônio. Como isso acontece na prática? Marcel, você quer responder? Isso é um outro mito, Washington, de mercado, né? A blindagem, se você for no Aurélio lá e ver o que significa isso, é praticamente algo inatingível. Isso não existe, né, no mundo jurídico. O que você pode fazer é proteger o patrimônio, né? E ali, sim, dentro de todos os mecanismos jurídicos existentes, mesclando legislações, principalmente a brasileira com de outros países, é você adequar o seu negócio para que ele esteja protegido. E não é protegido no sentido de sofrer um ataque ou qualquer coisa do tipo, mas de estar bem alocado, de tributariamente falando, ele está na posição correta, ou seja, você está pagando um tributo que realmente o seu negócio deveria pagar, ou você está ali protegido no sentido de movimentações societárias que podem diluir a sua posição, que podem fazer com que você seja alvo de uma aquisição ou de um negócio mal feito. Então, quando a gente fala principalmente numa estruturação societária, na criação de holdings, de offshores, deixar o seu negócio encaixado da melhor maneira possível para evitar que você tenha prejuízo e para propiciar que você tenha benefícios. Se eu puder acrescentar... Pode complementar aí, Anderson. Se eu puder acrescentar, né, essa questão aí, eu acho que o negócio vale mais quando ele está
sólido, né? Assim, hoje existe muito capital querendo ser alocado nos nossos negócios, no agronegócio. A quantidade de capital é enorme, que quer entrar, que quer participar desse boom, todo esse desenvolvimento aí que o Marcel comentou. E eu acho que essa solidez, eu acho que é fundamental para que esse capital venha e consiga se fixar aqui com a gente. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá para o próximo. Não, sem mais perguntas. Então, se não tem mais perguntas, eu tenho mais aí uns 5, 10 minutos. Então, eu vou fazer uma pergunta rápida para você, Anderson, e uma rápida para você, Marcelo. O Anderson, dentro de todos os projetos de governança que você já implantou, que são mais de 100 no Brasil, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nesses 100 projetos? Qual foi o momento mais dramático na implantação e difícil para concluir a execução do programa de governança? Obrigado, Anderson. Responder de forma bem breve, né? Eu estava fazendo um projeto nessa época no estado do Espírito Santo, e quando a gente chegou para fazer uma das 10ª reuniões do projeto, depois que as regras societárias já estavam todas aprovadas, um dos sócios me chamou em sua sala e falou assim: eu não vou cumprir nada do que nós combinamos. Eu não vou... Tudo que nós discutimos, eu não vou cumprir. Você pode pegar a sua pasta e ir embora. Eu não gosto dos meus sócios e eu quero que você vá embora. Por que eu estou citando isso, né? E esse é um aspecto interessante, né? Que eventualmente, as sociedades vão se separar, né? Assim, é uma questão de afinidade, isso realmente pode acontecer. E esse foi um caso real que realmente os sócios não quiseram ficar juntos, né? E a sociedade acabou se rompendo e logo depois a gente foi até ajudá-los a separar a sociedade. Então, assim, obviamente que do nosso ponto de vista, a gente acha que as sociedades, quando elas ficam juntas, o custo de manutenção dessas sociedades, uma família, né? Quando uma família tem lá, 4 pessoas, 4 filhos, separar esses 4 filhos, nós vamos ter, às vezes, um negócio próspero e vamos ter 4 negócios pequenos que vão ter um custo, obviamente, muito maior. Agora, se não existe estabilidade emocional, se não existe estrutura de confiança, né, essa estrutura pessoal, que sempre por trás de um negócio tem um CPF. E então tem que se ter essa mínimo de afinidade, né? Os advogados falam aí do affectus societatis, que é fundamental para que se continue, né? Legal, Anderson, obrigado. Marcel, pegando um pouco dessa linha que o Anderson acabou de citar, a gente vê no mercado corporativo as grandes corporações se juntando para ficarem mais competitivas, mais fortes. Tem uma aí muito emblemática, que foi quando o Itaú se juntou ao Unibanco, né? Nós tivemos vários exemplos aí, no caso da Ambev, na época, a Brahma se juntando à Antártica e vários outros casos que a gente poderia passar a tarde aqui citando. Agora, o que mais a gente vê no interior do Brasil são as famílias se dividindo e se fragmentando e ocorrendo esse fenômeno que o Anderson acabou de citar, de perdendo, de uma certa forma, competitividade por questões de relacionamento, questões de ego, questões de desafeto mesmo. Na sua visão, a falta de formalização e a falta de governança que vai potencializando isso até chegar a níveis insustentáveis,
mesmo que eles tenham a convicção que ao separar eles vão se tornar mais fracos, mas o ódio e a raiva é tão grande que fica maior do que o bom senso? Você acha que se esses casos tivesse tido um pouco antes a formalização da sociedade, as regras societárias, um bom programa de governança, 90% desses divórcios aí de famílias, de divisão de sociedade, poderiam ser evitados? São dois aspectos, Marcelo, que eu vejo aí. Primeiro, o histórico, né? A gente pode comparar o Brasil com o continente europeu e até o asiático. Se a gente for olhar o que o agro significa para esses países que são milenares, né? Isso aconteceu alguns vários anos atrás. Então, é um movimento natural que a governança, na minha opinião, ela não impacta. Porque o Brasil tem 500 e poucos anos, né? Você vai para países da Europa e da Ásia, são milenares. Essas questões que agora estão acontecendo aqui no Brasil já aconteceram lá há séculos atrás, e essas divisões vieram ocorrendo para que a gente hoje, ao analisar, por exemplo, o que é o agronegócio em outros continentes, a gente vai ver que são microfúndios, né? Porque essas separações já vieram acontecendo e não é a gente aqui que está inventando moda. Isso vai acontecer no Brasil, né? Se a gente pegar, por exemplo, que era o Mato Grosso há 50 anos atrás, era uma terra de ninguém, um cerrado, e estava tudo certo. E agora, depois desses 50 anos, muita gente oriunda do Sul, os próprios mato-grossenses constituíram grandes grupos, que agora a gente está na fase de começar essa separação. Então, tem a separação que é a parte normal. A que não seria normal, com certeza absoluta, poderia ser protegida por regras postas. O que é regra posta? Quando o filho nasce, começa a ter noção da vida, ou o neto começa a ter noção da vida, se a regra ali já está posta, ele já vai desenvolver a carreira dele sabendo o que ele precisa cumprir, se ele quiser estar no negócio. Ou seja, tem acordos que a gente já fez lá no escritório que o patriarca da família, ele falou, olha, se meu filho, minha nora, meu neto quiser entrar no negócio, ele vai ter que fazer esse curso unicamente naquelas faculdades. Depois que ele se formar, ele vai ter que ter X tempo de experiência no mercado, comprovado nesse tipo de empresa, em alguns casos em concorrentes nossos, para ele depois ele estar apto ao nosso negócio. E aí ele vai passar pelo critério de contratação e está tudo certo. Isso não está tirando a mesada dele no final do mês. Mas se ele quiser entrar no negócio de forma efetiva, ele vai ter que cumprir regra. E em cumprindo as regras, ele entra no negócio, ele já constrói a carreira dele. E ali fica muito mais limitada a chance de ocorrer uma briga familiar, ou seja, as possibilidades ali vão ser muito mais remotas de uma questão de sucessão mal feita, ou de repartir aí negócios que são ricos e que acabam se destruindo por questões internas. Legal, gente. Queria agradecer ao sindicato pela oportunidade, pelo carinho aqui conosco, agradecer a presença de vocês aqui no nosso painel, agradecer ao Anderson, ao Marcel, e dizer para vocês que prestem atenção nessa palavra daqui para frente, governança corporativa. As empresas que tiverem boas práticas de governança serão as empresas que serão duradouras e serão as empresas que alcançarão níveis mais altos de prosperidade e desenvolvimento. E isso é provado em números na B3. Quando você pega lá o índice das empresas de governança que têm altos índices de eficiência nessa questão, versus as empresas que não têm boas práticas de governança, a valorização das ações das empresas que têm altos índices de excelência em governança normalmente chegam a ser 30% superiores às demais. Então, é uma questão de escolha para nós, de que lado nós queremos estar. Obrigado pelo carinho de vocês e nós vamos seguir aí com a programação do evento. Um abraço a todos. Um abraço, nosso muito obrigado aos nossos palestrantes que abriram
nesse momento, doutor Marcelo, doutor Wilson, doutor Marcelo, quero fazer a honra nesse exato momento em poder ladeá-los agora e fazer a entrega do nosso brinde em nome do Sindicato Rural de Cuiabá, em nome do nosso presidente Celso Nogueira.